Então, irmãos, o estudo de hoje ele é baseado em um capítulo e um trecho do outro capítulo, que é desse livro aqui, ó, que nós publicamos, a editora Missionários. O título A Igreja. Aí o subtítulo, Sua Organização, Ordem, Disciplina e Apostasias. É um livro de Loughborough, um dos pioneiros, né? Era amigo de Ellen White, grande amigo da família White. Começou ali bem no começo mesmo. Escreveu bastante. Provavelmente o livro que vocês, ou pelo menos alguns de vocês, devem conhecer dele, que nós temos em português, né? É um só que tem em português. Não, na verdade, me parece que tem mais de um. Mas o que eu me lembro é o Grande Movimento Adventista, de Loughborough, que é a história da igreja. Ali foi por influência de Ellen White, que influência de Deus, na verdade, né? Usando ela para ele escrever, porque ele estava em muitas ocasiões junto com ela, e ele gostava de escrever os relatos, né? Então, esse livro aqui ele é excelente. É muito interessante para você entender o ideal de Deus para uma igreja. Só que a parte que vai falar da apostasia, a parte que vai falar das apostasias, é onde a gente entende o porquê de tantos problemas. E porque ainda. Eu sei que o principal assunto, o que mais importante, e que não desmerece ou desconsidera os outros assuntos, né, é o assunto da justiça pela fé. E louvado seja Deus que Deus tem levantado homens e mulheres nesses últimos dias, principalmente aqui no Brasil, né, a nossa língua portuguesa, para trazer esse assunto à tona. E nos agraciou com a honra de publicar alguns livros contendo essa mensagem de John Wagner, etc. Mas essa questão aqui, que a gente vai abordar hoje, vocês vão ver coisas muito interessantes que a gente vive hoje, e nós sabemos que existem os pecados pessoais que, de fato, criam barreiras para que o preparo para a volta de Cristo não ocorra o quanto antes. Mas existem pecados denominacionais. É um pecado, é um problema denominacional, institucional, que envolve a organização da igreja. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Vocês vão ver o posicionamento de homens como Tiago White, ele, né, o Loughborough, o autor desse livro, e alguns outros, inclusive de Ellen White. Esse estudo está dividido em duas partes. A segunda parte, que se Deus permitir, não ocorrer nenhum imprevisto, vai ser semana que vem, próxima quarta, nós iremos abordar os textos de Ellen White, uma profecia dela, na realidade, mais de uma profecia, do porquê que chegou a esse ponto de desconsiderar o que a gente vai aprender hoje. Vamos falar hoje, inclusive, sobre o manual da igreja. Então, fica até o final. Essa parte do manual da igreja, da metade para o fim. O início vai ajudar você a entender a questão. Até chegar lá, você vai entender muita coisa. Vamos fazer uma oração, então, para a gente começar o estudo propriamente dito. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Meu Senhor eterno, primeiramente agradecemos por mais um privilégio de poder estudar a tua palavra, estudar a tua verdade, estudar a história desse povo que o Senhor ergueu, que o Senhor suscitou para portar a luz do Senhor ao mundo, para trazer a tua verdade
para então preparar um povo para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, como foi com João Batista. Embora o que iremos abordar hoje, meu Deus, seja uma parcela de tantas coisas que há entre nós e de que não deveria haver. É um tema que gera um pouco de tensão, porque não é muito agradável de se ouvir algumas coisas, mas assim como com Lutero, como está no grande conflito, o momento em que ele se viu uma aflição tão grande, achando que aquilo que ele estava fazendo era lutar, se não estaria lutando contra o Senhor e contra a tua igreja, no que diz respeito a ele revelar, né, ele protestar contra os abusos da, da Igreja Católica, igreja a qual ele pertencia e amava, e por isso gerou tanta aflição nele. E assim eu partilho desse sentimento ao trazer esse assunto, porque não é fácil, mas descobrir isso, aprender isso, e não compartilhar, levando em consideração que somos um ministério, para mim não seria honesto. Então que o Senhor nesse momento, por meio do teu Santo Espírito, me capacite, me habilite para transmitir, para compartilhar essa mensagem com os irmãos da maneira mais clara e objetiva possível, e que o Senhor os ajude a compreender, a ter o discernimento espiritual que só o Senhor pode dar. Todos aqui sejam de alguma maneira despertados, conscientizados e esclarecidos. E então tome suas decisões e suas posições junto com o Senhor. Que os anjos do Senhor estejam nos guardando, onde quer que estejamos. Que o Senhor não permita que nada nem ninguém atrapalhe o estudo dessa live. Que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de todos nós e desse estudo. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e se cumpra conforme a tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, só um minuto e nós iremos começar o estudo. Ok, provavelmente vocês devem estar enxergando o PowerPoint aí na tela? Ok, muito obrigado. Então vamos lá. O tema, né, como vocês já sabem, o caminho da apostasia. Essa é a parte 1. Como eu falei, no próximo estudo, se você realmente sentir interesse por entender melhor esse assunto, se de fato isso lhe despertar, a parte 2 serão textos apenas do espírito de profecia, revelando muitas coisas, inclusive embasando muitas coisas que iremos ler aqui nesse estudo. O estudo começa com 2 textos de Ellen White, e o restante dos textos são dos pioneiros. Então, vamos entender muitas coisas. Inclusive, coisas que eu não quero julgar, nem pensar as motivações por trás, mas coisas que ficam sendo omitidas de nós, e que estão, inclusive, material que eu vou trazer aqui para vocês, que está nesse livro aqui, está no Centro White. Um livro que eu recomendo, eu acredito que dá tempo no final eu mostrar para vocês, ou durante o estudo, espero que eu me lembre, né? Porque aí eu vou ter que abrir o arquivo e tirar esse PowerPoint da tela. O livro é 28 Fundamentos, dos pastores Colin e Russell Standish, os irmãos Standish. Muitos de vocês devem conhecer, né? E o subtítulo desse livro deles é Uma Apostasia Silenciosa. Vai tratar também sobre esse tema, só que mais a fundo. É um livro excelente. Ele não tem, infelizmente, no formato físico, né, como esse livro aqui,
mas tem PDF em português, traduzido há muitos anos. E quem tiver interesse é só entrar em contato comigo, que eu passo para vocês, tá? E é um livro onde também peguei algumas informações aqui e trata desse assunto exatamente dessa perspectiva. Então vamos lá. Primeiro tópico. Essa primeira parte é dividida em 2 tópicos. Os passos para a apostasia. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter lido algumas coisas que eu vou ler bem no começo, mas fica até o final. Principalmente a parte do manual da igreja. Provavelmente, se você não comprou esse livro, e se você comprou e ainda não chegou, e você por curiosidade já pode ter ido lá, já nos últimos capítulos, ler exatamente essa informação, então possivelmente vai ser uma coisa que você nunca ouviu, e nem sabia, nem imaginava. Então por isso que eu digo, fica até o final. Não é querendo segurar, mas é porque é uma sequência que vai ajudar você, a, quando chegar lá, você entender o porquê. Então vamos primeiro tratar os passos para a apostasia. Iremos conversar sobre o que é um herege, o que significa a palavra heresia, o que significa um credo, o que é um credo, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse problema no meio cristão e no nosso meio. O primeiro texto está no grande conflito. Esses 2 textos, esse e o próximo, que estão no grande conflito, eles dão base, eles nos ajudam a entender, né, todo o conteúdo desse estudo aqui. E são importantíssimos, e são passados por alto ou atribuídos apenas à Igreja Católica e, no máximo, aos protestantes. Mas nunca paramos para pensar que, se fizermos as mesmas coisas que eles, se partilharmos da mesma mentalidade, da mesma filosofia, né, que eles, somos piores do que eles porque temos mais luz. Veja, aqui diz assim, ó, o princípio, como eu disse, a gente vai trabalhar com princípio e com raiz do problema. O princípio mesmo da grande apostasia consistiu em procurar fazer da autoridade da igreja um suplemento da autoridade de Deus. E começa meio que se igualando esse problema. E depois, Satanás ele vai dando combustível, né? Ele vai colocando lenha, e aí o fogo vai aumentando, e daqui a pouco essa autoridade que começa como um suplemento, né? Ela daqui a pouco ela começa a chegar a um patamar imaginário, claro, da mente humana, de ter mais autoridade do que até o próprio Deus. Isso começa, se você tem um livro Cristo e o Anticristo, e um outro livro que fala sobre isso é de Sutherland. Cristo e o Anticristo nós publicamos, é de Waggoner. Lá nos últimos capítulos ele vai falar sobre isso, é muito interessante. E o livro Cisternas Rotas ou Fontes Vivas, eu acho que é assim o título, de Sutherland, que foi publicado pela Editora dos Pioneiros. Vai falar ali, bem no início, no primeiro século, pouco depois que os apóstolos morrem, João, né, que foi o último a morrer dos apóstolos, começam alguns homens a introduzir a ideia, no meio deles ali, de que só uma hierarquia, só uma classe de homens tinha autoridade e tinha capacidade para interpretar a palavra de Deus e dar a interpretação correta. E de que tinham que estudar filosofia grega, romana, tinham que estudar as ideologias e as coisas pagãs para poder saber combater. E aí, no que eles começam a beber dessa fonte pagã, aquilo ali trabalha no caráter, demolda o caráter deles, e então começa a ter essa ideia de que só uma classe hierárquica, eclesiástica,
que teria autoridade para poder interpretar a palavra de Deus. E mais uma vez, aquilo que Cristo e os apóstolos lutaram, principalmente Cristo, para tirar das mãos da autoridade de líderes que se colocavam nessa situação aqui como autoridade suplementar à autoridade de Deus, e passaram a sujeitar e tornar o povo dependentes deles no que diz respeito à compreensão da palavra. Então, alguns lobos que o próprio Paulo falou, né, que iria, quando eu me for, Paulo disse, né, lobos devoradores entrarão entre vós. Ellen White fala isso também. A gente vai ler no próximo estudo esse texto dela, que ela diz que grandes mudanças ocorrerão. E a gente vai entender quais foram essas mudanças, uma profecia que vai falar sobre isso, as mudanças que haveriam. E é tudo isso consequência do homem não se submeter totalmente e unicamente à autoridade de Deus e confiar somente em Deus. Então passa-se a ter a confiança na autoridade do homem, na interpretação do homem. E uma classe de homens que começa com boa intenção vão se corrompendo, vão surgindo outros que vão influenciando aqueles primeiros ali que começaram com boa intenção, e a coisa vai piorando. Daqui a pouco, os homens passam a ter uma autoridade que não tem, que Deus nunca deu. Então Ellen White deixa bem claro aqui que o princípio da grande apostasia, isso é por quê? Porque não tem Cristo em si. E uma classe de homens, isso é a imagem da besta, né? É uma classe que se sente superior, passa a querer dominar uma classe que eles consideram inferior. É como no reino animal, né? O mais forte tentando oprimir e dominar o mais fraco. Deram essa liberdade ao homem, deram essa autorização ao homem, esse direito ao homem, e agora a gente tem que aguentar. Agora a gente sofre muito com isso. Veja o que ela diz, ainda num grande conflito. A doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arraigados. Isso está enraizado no cristianismo e, infelizmente, nós fomos teimosos. Desconsideramos o que os pioneiros tentaram e lutaram com a ajuda de Deus, que tinha profeta ali contemporânea com eles, para corrigir, advertir, admoestar simultaneamente quando surgiam erros, e então eles se mantiveram longe de certas coisas como essas daqui. O direito de reger a consciência, ou seja, de controlar a consciência dos membros e de definir e punir a heresia. É disso que a gente vai falar. Definir. Como que se define o que é uma heresia? Criando um credo. E a gente vai entender melhor isso. Vamos entender o que é isso. E o que leva os homens a considerar. Vocês vão entender o que significa a palavra heresia. De onde vem? O que significa essa palavra que leva as pessoas a classificarem outras pessoas como hereges? E a partir do momento que a gente entender isso, você vai pensar melhor. Porque muita coisa foi tratada de maneira negativa pelo papado. Tem um texto no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895, que nós publicamos também, de Jones. Ali, os primeiros capítulos desse livro, foi 2 volumes, né? O volume 1, boa parte dele, ele vai falar sobre liberdade religiosa, união entre Estado e Igreja. E existe um momento que ele começa a mencionar trechos de jornais católicos. E num desses trechos, eu vou parafrasear, não lembro exatamente as palavras,
mas é mais ou menos assim, ele pega um trecho onde o Papa da época, né, ali, dos pioneiros, da época de Ellen White, né, o Papa daquela época, ele diz que a liberdade religiosa, a liberdade de consciência é como uma praga para eles. Aí vocês vão entender por quê. Por quê? Porque eles querem controlar a religião do povo. Ele não quer o sistema papal, o sistema católico, ele não quer que o ser humano tenha liberdade de consciência para escolher estudar a palavra de Deus e crer por si como realmente se encontra lá na palavra. Mas eles querem determinar e querem controlar a razão, a consciência, a religião, a fé do povo. E isso, os protestantes que saem de Babilônia, ali na época da Reforma Protestante, e ali eles saem da Europa e vão para a América do Norte, eles saem de Babilônia, mas a maioria deles, não todos, né? Não vamos generalizar, a maioria deles sai de Babilônia, mas leva a Babilônia no coração. E aí esses princípios que ficou no coração deles, eles começam a agir uns com os outros, com a mesma característica, a mesma conduta do papado no que diz respeito a essa questão aí, ó, de reger a consciência, definir e punir a heresia. Deus não deu esse direito à igreja. É a palavra de Deus quem define e quem é o instrumento para então levar a punição de uma heresia. E que também deve reger a consciência do povo. É somente Deus e a palavra, e não o homem. Com isso em mente, vamos ler um trecho desse livro aqui, né? A Igreja. Aqui está no capítulo 15, já no finalzinho do capítulo, palavras de Loughborough. Ele diz o seguinte: no estabelecimento dessa abominação desoladora, isso aqui em poucas palavras, é a abominação desoladora mesmo. Preste atenção. Vemos que foram dados 5 passos distintos. Primeiro, formando um credo, expressando sua fé em o quê? Vamos começar a entender, pouco a pouco a gente vai construindo o entendimento do que é um credo. E aí pense, sejamos honestos consigo mesmo, entre nós e com Deus. Se essas coisas existirem entre nós, irmãos, são tão condenáveis e tão abomináveis aos olhos de Deus quanto é em qualquer outra igreja, protestante ou católica. Preste atenção. Formando um credo, esse credo tem como princípio o quê? Expressar sua fé aonde? Em frases feitas pelo homem, embora usando a palavra de Deus, em vez de aderir à palavra do Senhor. Segundo passo, fazendo desse credo criado pelo homem um teste de comunhão. Ou seja, só pode participar da comunhão daquela denominação, daquele movimento, quem aceitar e quem se submeter a esse credo criado pelos homens. E denunciando como hereges todos os que não concordassem com as palavras exatas de seus credos. Então, aquele que não concordar com as palavras, que são palavras de homem, né, desses credos, eles são denunciados como hereges. Aí daqui a pouco você vai entender o que significa essa palavra herege, qual a origem dela. Aí você vai entender por que o papado chamava. O papado foi quem começou a chamar. Na verdade, eu vou deixar, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu vou explicar uma coisa bem interessante sobre essa palavra. É muito interessante isso aí, por isso que dá vontade de adiantar, mas vamos segurar. Vamos continuar aqui. Aqui são os passos para a apostasia, de maneira assim, bem resumida. Tornando o credo uma regra pela qual todos os hereges deveriam ser julgados. Então, os hereges, eles são julgados por esse credo, criado pelos homens. Assim, muitos foram declarados pecadores, cuja fé
estava mais em harmonia com as declarações diretas da Bíblia do que a daqueles que os haviam condenado. Isso aqui é muito interessante. É a inversão de valores, né? Aqueles que condenam sempre foi, sempre será e ainda é assim. Aqueles que condenam e chamam os outros de herege, de dissidentes, e todas essas nomenclaturas, esses termos que existem por aí, eles muitas vezes se encontram em uma situação muito pior espiritualmente do que aqueles que eles estão condenando. Veja, quarto passo, constituir um tribunal para julgar. Esse tribunal, irmãos, não é como um tribunal da justiça, mas é no sentido de, digamos assim, uma cúpula, né? Uma reunião de homens. A palavra fugiu da minha mente, mas tem uma palavra que é bem conhecida entre nós. Constituir um tribunal para julgar os hereges e excluíram de sua comunhão todos os que não concordavam com o quê? Não era nem com a palavra de Deus, era com o credo. Por mais que o indivíduo estivesse certo no que diz respeito à palavra de Deus e à conduta da vida dele como cristão, mas se ele não se submetesse, se ele não obedecesse, não se harmonizasse com o credo dos homens, daquela denominação, daquela igreja, aí então ele é excluído. E aí esses líderes, né, não satisfeitos em excluir tais pessoas dos privilégios da igreja neste mundo, eles os declararam sujeitos ao lago de fogo. Isso aqui é o que gera muito medo em muitas pessoas. Aí eles diziam para as pessoas, olha que você agora você está sujeito agora ao lago de fogo, agora você está condenado para o inferno. E aí as pessoas ficavam muito temerosas e muitas delas preferiam se sujeitar a mentiras, se sujeitar à falsidade, à apostasia do que ser excluído, porque por não estudarem a palavra por si só, principalmente nesse tempo aqui, nesse tempo ainda era bem mais difícil. Hoje não, hoje nós temos a palavra muito mais acessível, até demais, né? Mas aí o que acontece? E aí a gente vai ver no próximo estudo, Ellen White falando sobre isso, sobre o que o credo faz com as igrejas, até hoje. Que, embora considera a Bíblia, mas o entendimento, a interpretação delas fica sujeita a uma classe hierárquica, que se dizem ser os intérpretes oficiais da palavra de Deus. Aí é como se fosse monopolizar a palavra, tomar os direitos autorais, isso é uma absurda, né? Da palavra de Deus. E aí continua dizendo, o quinto passo, né? Assim, acenderam um ódio em seus próprios corações contra todos os que não se conformavam com o quê? Com seus credos. Em seguida, olha, uma coisa vai levando a outra, né? Em seguida, invocaram e obtiveram a ajuda do poder civil. Por quê? Porque ameaçar só de boca não estava sendo suficiente, eles não ficavam satisfeitos. E assim vai ser de novo. E hoje, muitas igrejas, se pudessem, porque vai acontecer isso, claro, né? Vai chegar o momento disso acontecer de novo. Mas se pudessem, fazer a mesma coisa que foi feito na Idade Média. Né? Buscariam o poder civil para torturar e matar com a espada, a fome, as chamas e as feras da terra aqueles que haviam declarado impróprios para permanecer nesse mundo. Isso aqui está no livro A Igreja, página 88. Isso aí foi o início, né, do problema ali nos primeiros séculos, o que levou a Igreja Católica a ser o que ela é até hoje. E aí você vê isso de maneira bem sutil, ainda bem branda, ocorrendo entre os protestantes. E, infelizmente, analise bem, seja honesto, se isso não ocorre conosco. Aqui é outra parte desse livro ainda. E aqui é um trecho da Conferência Geral de 1861. Eu já li esse trecho em algumas outras vezes que eu passei esse estudo. Eu nunca cheguei a passar como ele está aqui. Eu já cheguei a passar um esboço dele, no Conectar com Deus. Mas esse trecho aqui, muitos de vocês já devem conhecer, que
O trecho que eu li anteriormente foi uma expansão que ele fez disso aqui, desse entendimento, e com certeza foi Deus que deu a ele. E essa conferência geral aqui, irmãos, foi o início foram as primeiras conferências para organizar a igreja, como instituição mesmo, como organização mesmo. E uma das coisas que eles não aceitavam, e até Ellen White morrer, e ainda alguns anos depois, eles nunca tiveram entre eles. O credo. Aqui diz assim, Loughborough, o primeiro passo da apostasia é criar um credo. É o que a gente leu anteriormente, só que de maneira mais resumida, mas tem alguns detalhes que vale a pena a gente reler. Definindo o que devemos acreditar. Então o credo ele tem esse propósito. Definir, e é criado por homens, definir o que devemos acreditar. Primeiro passo da apostasia, ou seja, os adventistas pioneiros eles não aceitaram. O segundo é transformar esse credo em um teste de comunhão. Aquilo que eu falei, né? Se o indivíduo não crê, como se encontra naquele credo ali, se ele não se submete àquilo ali, então ele não pode fazer parte da comunhão. O terceiro é julgar os membros de acordo com esse credo. Não é nem com a Bíblia, mas é com o credo. O quarto é denunciar como hereges aqueles que não acreditam nesse credo. E, em quinto lugar, iniciar a perseguição contra eles. Então, os adventistas, quando eles começaram, inclusive, vamos ver logo, o que o Tiago White falou sobre isso aí. Porque aqui é um discurso deles ali, alguém estava escrevendo, Tiago White estava ali, nessa conferência. E ele começa a falar logo depois que o Loughborough fala isso. Primeiro, antes da gente ler o que Tiago White falou, vamos entender o que é um credo. Na Wikipédia, né? Credo. E aí você pode procurar em qualquer dicionário. Todos eles vão se concordar em vários pontos. E o resumo é o mesmo. Credo, também conhecido como confissão, símbolo ou declaração de fé. E aí as pessoas pensam que credo só quem tem é a Igreja Católica. Preste atenção o que é um credo. Não é a Igreja Católica apenas que tem credo. Inclusive, Ellen White vai falar, o Tiago White vai falar que na época deles, as igrejas protestantes tinham seus credos. Então, você tem que entender o que é um credo. Você não pode pegar a palavra credo e atribuir somente à Igreja Católica, porque fica essa coisa engessada, achando que é só a Igreja. Não é. O credo é isso aqui que a gente vai entender. E aonde quer que isso exista, é um credo. Disfarçado, muitas vezes não se admite, não chama de credo, mas vocês vão entender. Veja, também conhecido como confissão, símbolo ou declaração de fé. Isso é um credo. É uma declaração do quê? Das crenças compartilhadas da comunidade, muitas vezes religiosa, na forma de uma fórmula fixa. São as crenças compartilhadas de uma comunidade religiosa, de uma denominação, em uma fórmula fixa. Onde ali a gente só crê nisso aqui, dessa forma. Quem crê diferente disso aqui, levando em consideração que é feito pelos homens, e aqui diz assim, que resume o quê? Os princípios o quê? Fundamentais. Então, prestando atenção em alguns detalhes aqui, coisas que talvez você esteja se lembrando, você deve estar pensando, peraí, existem coisas assim entre nós. Pois é. Eu não vou mencionar, você provavelmente já deve saber. Aqui diz assim, a palavra credo vem do latim e significa o quê? Creio. Eu creio. Eu acredito. Então, resume os princípios fundamentais, né? A declaração das crenças daquela igreja. Isso é um credo, irmãos. Agora, você viu o que foi que Loughborough falou sobre o credo? Que eles não queriam. Ele explicou por quê. Porque é uma ferramenta que começa com boa intenção. É bem intencionado. Tem boas coisas ali? Tem. Mas Satanás vai corrompendo os homens de tal maneira, levando em consideração aqueles dois textos que lemos de Ellen White,
que leva os homens a ter uma autoridade, um direito que Deus não deu a eles, e não dá, e nunca dará, que só Deus tem esse direito, e aí eles começam a usar esse credo como uma arma. E então, com o passar do tempo, o credo, ele vai, as interpretações vão ficando cada vez mais suaves, mas vai rebaixando, vai tirando algumas coisas que lá no início era mais forte, batia de frente com pecados, e aí então vai se tirando certas coisas. Assim até hoje. O que é um herege? Porque o credo é usado para definir quem é herege, definir o que é uma heresia. O que significa essa palavra? Herege, segundo a Wikipédia, e mais uma vez eu digo a você, olhe outros dicionários também, vai chegar na mesma conclusão. No próximo slide vai mostrar o que significa no grego. Vem da palavra heresia, do latim aeresis, por sua vez do grego, também a palavra parecida com a pronúncia do latim, airesis. O que significa? Escolha ou opção. É até absurdo você entender o significado. Vamos continuar. É a doutrina ou a linha de pensamento contrária ou diferente de um quê? De um credo. Ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressupunham, olha o detalhe, ó, quem é que pressupunham? Os homens que forjam esses credos, eles consideram o credo um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. Então, a palavra heresia, de onde vem a palavra herege, é uma forma de pensar diferente. É isso. Veja, segundo o dicionário de Strongs, Strongs é o dicionário mais usado para interpretar, para traduzir os textos do hebraico e do grego da Bíblia. O melhor dicionário que tem para você entender as palavras da Bíblia, no original. E existe a parte hebraica e a parte grega. E no grego, existe a palavra herege na Bíblia, existe, não com a tradução herege. A tradução, o nome, foi usado pelos católicos. Mas ela tem um significado. E o significado é esse aqui, ó. O direito de escolher. Escolha aquilo que é escolhido. Então, irmãos, quando você for chamar alguém de herege, cuidado. Você está repetindo uma tradição católica. E muitas vezes você nem sabe o que você está falando. A gente fala coisas porque a gente ouve por aí. De tanto que se repete. Veja, vamos entender mais. O que é o que significa a palavra heresia? Qual a origem dela? A escolha de um modo de pensar e agir. Portanto, de uma opinião e de um princípio, que, de acordo com o contexto, pode variar da exposição de uma crença. E aqui tem o significado de acordo com um dicionário católico, publicado em 1929, em inglês. E olha como eles o significado que eles dão à palavra herege, heresia. O direito de quê? De decidir por si mesmo no que crer e praticar. Isso é o que significa a palavra heresia. Palavra herege. Por que ela é tratada de maneira negativa? Por que a gente aplica ela de maneira negativa? A gente herdou isso dos católicos. Porque, como eu mencionei no começo, o que o Papa falou, para ele, aquele que quer ter o direito de escolher como crer e não ou que outro escolha por ele como ele deve crer, é visto com maus olhos pelo papado. Por isso eles chamavam de herege. Só que de maneira negativa. Eles estavam dizendo, ele é uma pessoa que quer ter o direito de crer, de escolher o que eles devem crer. Não. Não pode. Sabe quando alguém olha assim,
Diz assim, rapaz, fulano é quem aqui? Quer ter o direito de disso, daquilo? Sabe, a gente faz muito isso aqui no Brasil, né? Às vezes quando você se depara com alguma coisa, alguém falando isso, né? Quem é fulano? É assim que o Papa, o catolicismo, eles aplicam essa palavra. Então o credo, ele engessa o entendimento, a interpretação de homens, de doutrinas que eles dizem ser as doutrinas fundamentais daquela igreja, e então quem crê diferente, quem usa o livre-arbítrio, a liberdade de consciência, é visto com maus olhos. É isso. Você entendeu até a questão que envolve a questão da liberdade de consciência aí? Então, um herege, ele era herege porque ele decidia escolher somente a palavra de Deus e Deus. E não se submeter que os homens ditassem para ele o que ele tinha que crer e como ele tinha que crer, né? No que diz respeito à religião e à Bíblia. Então agora voltamos lá para a Conferência Geral de 1861. Loughborough falou aquilo sobre o credo, que ali eram os passos para a apostasia. Se a igreja tomasse aquele rumo, Tiago White vai dizer aqui o que a igreja pode se tornar. Levando em consideração, irmãos, que vamos ler agora a palavra de Tiago White, irmãos. O homem não era infalível. Ele cometeu erros, mas foi repreendido pela esposa por inspiração de Deus. Quando estava errado, foi repreendido. Mas convenhamos, e temos que ser honestos entre nós. Foi o líder mais competente, o presidente da igreja, o primeiro, né? E o líder mais competente. Nós temos um livreto chamado O Julgamento, é de Ellen White, que nós publicamos na editora Missionários. Ali ela vai mostrar que ele morreu, que Deus mostrou para ela, que ele morreu salvo. Vai mostrar assim, embora mostre os erros dele, mas quanta coisa não foi como aconteceu com Moisés, por tanta provocação, de tanta irresponsabilidade de homens que trabalhavam com ele e provocavam e acabava que ele caía. De tanto que ele se sobrecarregava, de tanta carga negativa que era lançada sobre ele. Mas, irmãos, esse homem, quando ele ia pregar no lugar para exortar, diz o Espírito de Profecia que ele, antes de entrar na igreja, porque naquela época era mais comum, né? Ele procurava ali aos arredores da igreja um local assim na natureza, e lá ele ia clamar a Deus, ele chorava, clamando a Deus para ter misericórdia daquelas pessoas daquela igreja, que ele não queria fazer aquilo. Ele não queria precisar advertir, repreender, porque ele amava aquelas pessoas. E esse, de fato, foi um homem muito usado por Deus. Cometeu seus erros, cometeu, como todos, né? Porém, ele era sempre corrigido pelo profeta da época, a esposa dele. E nesse ponto aqui, eles nunca receberam uma correção. Nunca foi dito que eles estavam errados em tomar essa posição. Pelo contrário, no próximo estudo vocês vão ver o que Ellen White fala sobre credo. Veja o que ele diz aqui, ó. Quanto à questão dos credos, concordo com quem? Com o irmão Loughborough, que acabara de falar, antes dele, né? Aquilo que a gente leu. Nunca ponderei os pontos que ele apresentou, como tenho feito desde que comecei a examinar o assunto por conta própria. Eu já fazia alguns anos que o Tiago White vinha analisando isso. Existe inclusive um livro chamado Spiritual Gifts. É uma coleção de Ellen White, dons espirituais, né, traduzindo. Nós não temos em português, mas é de Ellen White. O volume 3, se eu não me engano, o prefácio não, a introdução é dele. Ele é quem escreve. Publicado na época, né, por Ellen White, ela viva ainda, e ele escreve o prefácio, e lá ele fala contra os credos. Também, eu não coloquei esse texto aqui porque é um texto bem maior, e aí ia ficar muito repetitivo também, porque é praticamente isso que ele fala aqui, e ele escreve lá, a parte da autoria dele, e a esposa dele é a autora do livro, e ela leu, com certeza, aquilo ali,
E está lá no livro dela, e ela não se opôs, e Deus nunca mostrou ao contrário a esse raciocínio contra credo. Vamos continuar então. Nunca ponderei os pontos que ele apresentou, como tenho feito desde que comecei a examinar o assunto por conta própria. E aí ele diz, em Efésios 4, lemos, e ele designou alguns apóstolos e alguns profetas e etc. Aqui temos os dons da igreja apresentados. Agora, diz Tiago White, né? Defendo que os credos estão em oposição direta aos dons. Se você já entendeu até aqui o que é um credo, se ainda ficou alguma dúvida, irmãos, depois me pede esse estudo, eu passo para vocês. Tem esse livro aqui, que aqueles comentários sobre o que é um credo, o que é um herege, está no livro também, tá? E aí você dá uma olhada de novo, esse estudo aqui ele vai para o YouTube, e você revê, para você entender que contra o que eles estão se opondo. E aqui ele está dizendo, aqui ele diz o seguinte: consideremos o seguinte caso. Imaginemos, né, uma coisa hipotética, que elaboramos um credo, declarando, olha, mais sobre o que é um credo, o objetivo do credo. Declarar exatamente aquilo em que devemos crer neste ponto e naquele outro. Isso é um credo. Se existe algo entre nós assim, então é porque se oporam a esses homens aqui. E é exatamente o que devemos fazer com relação a isso e aquilo. É assim que o credo funciona. No que diz respeito à religião daquela denominação, daquele povo. E dizemos que também acreditamos nos dons. Isso é uma suposição. Mas suponhamos que o Senhor, por meio dos dons, e aí você tem que levar em consideração que qual era o principal dom que provavelmente estava na cabeça, na mente do Tiago White nesse momento. Sejamos honestos. Quando eu li isso, eu já li isso várias vezes, na minha mente se passava, com certeza, ele está falando de maneira meio que sutil, do dom de profecia. Porque veja o que ele vai dizer aqui, ó. Suponhamos que o Senhor, por meio dos dons, nos deu o quê? Alguma nova luz. Quem é que trazia a luz que ele confiava? A profeta. Então aqui ele está falando do Espírito de profecia. Nos dê alguma nova luz que não se harmonize com o nosso credo. Se permanecermos fiéis aos dons, ou ao Espírito de profecia, em poucas palavras, né? E a palavra de Deus, claro, nosso credo será derrubado definitivamente. Criar um credo, olha o que ele vai dizer aqui, ó, é como fixar estacas. Sabe quando você bota ali a estaca, pronto, daqui ninguém tira isso aqui. E bloquear o caminho para todo avanço futuro. Percebe que o perigo do credo, o porquê que eles não queriam se envolver com criar um livro, um documento, uma obra, onde determinasse o que os adventistas do sétimo dia tinham que crer e como tinham que crer, principalmente homens fazendo isso. Aí você deve se perguntar, irmãos, então, irmão Emanuel, então, peraí, então quer dizer que agora todo mundo vai crer no que quer, o que quiser, vai ficar aleatório assim? No próximo estudo eu vou mostrar a vocês que Deus, sabendo disso, deu, através da profeta, quais são as crenças fundamentais do povo adventista. Aí é diferente. Aí é inspirado. Aí não foram os homens que se reuniram ali, não, nós cremos nisso aqui, essa é uma doutrina fundamental, e ela se crê assim, a interpretação é essa. Não, ali foi Deus. E o como compreender, vocês vão ver nos textos que vamos ler na parte 2 desse estudo. Mas de antemão já entendemos que eles não aceitavam. Eles não queriam, eles entendiam o perigo. Ele mesmo acabou de dizer, vai fixar as estacas, vai bloquear. Porque quando se diz, pronto, a gente crê nisso aqui, acabou. Então, se o Espírito de profecia, se a gente vê no Espírito de profecia algo, não, peraí, mas está dizendo no Espírito de profecia diferente do que o credo dos homens aqui está dizendo. Aí começa uma guerra.
Por isso que eles não queriam isso. Eles preferiam que Deus fosse guiando eles passo a passo. Veja o que ele vai continuar dizendo. Aqui ainda é Tiago White. Deus colocou os dons na igreja para um objetivo bom e grandioso. Mas os homens que criaram suas igrejas fecharam o caminho ou estabeleceram diretrizes para o Todo-Poderoso. Como? Através de um credo ou algo parecido. Inclusive, não permite nem que Deus ajude eles a avançar. Porque ali eles ficam engessados, eles ficam limitados. Não, é só isso aqui que a gente tem que crer e acabou. E viver. E aí nem o próprio Deus consegue ajudar aqueles homens. É tanto que quando alguns homens ali são despertados, ele lê, não, está diferente demais isso aqui na Bíblia. A Bíblia está dizendo que nós temos que fazer isso. Aí esses homens são, o que é que acontece com alguém assim, que surge ali entre eles? É taxado como um herege e excluído. Aí Tiago White continuou dizendo, eles dizem, falando dos protestantes, né, praticamente que o Senhor não deve fazer nada além do que está estabelecido no credo. Em outras palavras, é isso que o credo faz. Faz com que os homens, a autoridade do homem, agora dite as regras e a religião do povo. E não permitem do próprio Deus, a quem eles professam adorar e servir, conduzi-los na verdade. Então, veja que frase tão forte de Tiago White. Eles dizem praticamente que o Senhor não deve fazer nada além do que eles estabeleceram. Aquele problema que nós lemos lá, que Ellen White disse que Deus não deu esse direito à igreja. Assim, continua o texto, há uma oposição direta entre credo e os dons. O credo, vamos colocar em poucas palavras, vamos resumir, vamos ser mais honestos, trazer para a nossa realidade. O credo e o espírito de profecia, eles se opõem. E isso é na prática. Você vê que algumas coisas se parecem, mas chega um momento que você começa a perceber, isso aqui está diferente demais. Você vai ter algumas doutrinas ali que está contrária ao que quando você vai estudar a Bíblia, Espírito e Profecia de maneira sincera e honesta, você vai ver que tem muita coisa contrária. E era isso que ele estava dizendo aqui, que eles vão se opor. Então, diz Tiago White, qual é a nossa posição como povo? A Bíblia é o nosso credo. E aí algumas pessoas vão dizer, mas sempre nós dissemos que a Bíblia é o nosso credo. Nunca dissemos que temos um credo. Será, irmãos? Será que é só usar a Bíblia? Quando existe adultério entre líderes, será que se usa a Bíblia para se excluir do cargo aquela situação, aquela pessoa? Será que realmente se usa a Bíblia de maneira honesta quando existem outros problemas entre o povo de Deus? Por que será que muitos ficam impunes e outros são punidos de maneira injusta? É porque não é só da boca para fora o dizer só a Escritura. É só a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática, mas não é. Na prática, é mais a palavra e mandamentos de homens do que a palavra de Deus. E sejamos honestos, porque a gente só não reconhece isso quando a gente realmente não busca a palavra de Deus de maneira sincera e honesta, somente a palavra com o Espírito de Profecia, com a ajuda de Deus. Mas a gente tem a nossa mente totalmente deturpada por tanta confusão de informação, de tantos credos. E aí ele diz assim, rejeitamos tudo que tenha a forma de um credo humano. Aceitamos a Bíblia e os dons do Espírito de Profecia, né? Abraçando a fé de que, assim, o Senhor nos ensinará de tempos em tempos. O Espírito de Profecia tem muita coisa que nem nós mesmos ainda aprendemos, nem conhecemos. Com isso, nos posicionamos, olha só, Conferência Geral de 1861, para estabelecer a igreja como uma organização. Tiago White diz assim, né, nos posicionamos contra a formação de um credo. Olha o que ele vai dizer agora. Assim, não estamos dando um passo
sequer para nos tornarmos Babilônia. Agora, se adotarmos ou se adotamos um credo, o que acontece? Estamos dando passos para nos tornar Babilônia. Ele disse aqui que se fizermos o contrário, se adotarmos o credo, vamos estar dando esse passo. Vamos estar caminhando para a apostasia. Tiago White, anos antes dessa conferência, ele escreveu na Review esse artigo aqui. Também está nesse livro, a gente publicou. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele não falou bem no começo do discurso dele que ele já vinha estudando o que o irmão Loughborough falou. E aí, alguns anos antes, em 1853, essa review aqui, esse artigo, ele disse assim: Tiago White, a opinião da maioria dos professores de religião é que os credos humanos são indispensáveis para a manutenção da ordem do Evangelho. Mas, na prática, qual é a condição real das igrejas com todos os seus credos para ajudá-las? Elas estão em uma condição quase perfeita de confusão. Por isso que eles não queriam. Veja como a mentalidade era diferente. De homens que Ellen White mesmo dizia, que eles se reuniam noites, madrugadas e estudavam juntos, oravam e estudavam. E quando eles não conseguiam compreender, então Deus dava a ela a iluminação, a informação daquilo que eles estavam tentando compreender. E assim eles foram avançando. De fato, eram homens fiéis e que buscavam a Deus de coração, com sinceridade. E olha que o mais interessante disso, irmãos, é que eles poderiam ter assumido um credo, porque seria uma ferramenta na mão deles para dar mais autoridade a eles, para eles terem mais controle. Mas veja o que é a mentalidade de um líder humilde, de verdade, de não querer esse poder nas suas mãos, de ter a possibilidade, mas recusar. Eles olhavam para as igrejas protestantes, não para imitá-las, mas para olhar a confusão que elas estavam vivendo espiritualmente e moralmente, e não querer se envolver com aquelas coisas ali. E uma delas era o credo. Era deixar os homens determinar o que a membresia, como eles tinham que crer e no que eles tinham que crer. E aí ele diz assim, ó, Tiago White, é evidente, portanto, que os credos humanos não conseguem realizar o trabalho para o qual os homens alegam sua necessidade. Não conseguem. Buscamos ordem e disciplina estritas na Igreja de Cristo. Embora rejeitemos todos os credos ou plataformas humanas que falharam em estabelecer a ordem do Evangelho, adotamos a Bíblia, a perfeita regra de fé e prática, dada por inspiração de Deus. Essa deve ser nossa plataforma, nosso credo, nossa disciplina. E só. Embora hoje se diga isso, mas será que é? Será que é assim que é tratado? Só a Bíblia mesmo? Ou a opinião dos homens, de líderes, ela está acima daquilo que de fato a Bíblia está dizendo? Principalmente quando se trata de quando a Bíblia revela os pecados que estão acontecendo, as apostasias, grandes abusos de autoridade, e tantas outras coisas que acontecem muitas vezes nos bastidores, nas sombras. Veja o que ele diz aqui, ó. Veja, Tiago, isso está na Review in Herald, 13 de dezembro de 1853. Aqui é a parte final do texto. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é o nosso credo, que é a palavra de Deus, não elaborado, forjado por homens, mais alto em perfeição e valor real do que todos os credos humanos. Então, era assim que eles se posicionaram. E nessa conferência aí, vocês vão ver que todos os homens que estavam ali com ele, José Bates, aqueles homens clássicos ali do início, Irã Edson, esses homens, todos eles concordaram, inclusive a profeta. E vamos ver no próximo estudo ela falando sobre isso. Agora vamos falar sobre o manual da igreja. Eu falei para vocês que ia chegar nesse ponto.
É uma parte séria, mas é necessário. Você entendeu o que é um credo? Você entendeu que eles não aceitaram? E diga a vocês, sempre tinha alguém tentando fazer essas coisas acontecerem entre o povo adventista, mas eles nunca permitiram, até que morre a profeta. Aí o primeiro livro com fundamentos da fé adventista que veio ser publicado de maneira oficial, o primeiro manual da igreja, vou mostrar no finalzinho aqui para vocês, eu peguei essa informação lá no Centro White, foram publicados em 1932, mais de 15 anos depois que Ellen White morreu. É curioso que, enquanto ela estava viva, essas coisas não foram aceitas, não foram elaboradas entre o povo adventista. Preste atenção nisso aqui. Estamos falando aqui de Conferência Geral, de novo, em 1883, 5 anos antes de Minneapolis, né, de 1888. Aqui Tiago White já havia morrido, mas ele morreu com a mesma posição. Nunca mudou. E nem eles mudaram. Alguns deles queriam, mas os que eram mais firmes e que começaram ali junto com Ellen White e a família White, sempre se posicionaram contra. Veja o que a gente vai ler agora. Na última sessão anual da conferência, foi recomendado que fosse preparado um manual de instruções para os oficiais da igreja. Vale lembrar, irmãos, quando você for ler esse texto, esse artigo inteiro, está na review também, está aqui no livro, esse livro que nós publicamos. Quem recomendou isso aí não foram esses homens que eu falei, foram alguns que havia entre eles ali. Mas veja como a coisa foi conduzida. Em um comitê, nesse comitê estavam esses homens aqui. Foi designado para considerar o assunto e apresentar um relatório nesta sessão. E aí esse homem chamado Little John, presidente do comitê, relatou nessa reunião que o comitê havia preparado uma série de artigos contendo instruções para os oficiais da igreja, que foram impressos na Review entre 5 de junho e 28 de agosto de 1883, sob o título O Manual da Igreja. Veja, eles primeiro, quando foi recomendado que tivesse essa obra, esse documento chamado Manual da Igreja, eles primeiro preferiram fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos publicar em formatos de artigos na Review, para que o povo possa analisar. Decidiu-se imprimi-los primeiro na Review, para que pudessem ser examinados e criticados antes que o assunto fosse apresentado para decisão final nesta sessão. Após outras observações sobre o assunto, feitas pelos pastores, um deles que se opôs contra o Manual da Igreja, Stephen Haskell, muito amigo deles, né? Inclusive foi aquele que combateu ali em Indiana o movimento da carne santa. Butler, no seu início como presidente ali da igreja, quando Tiago White morre, né, ele assume. Esther John e o Willie White, filho de Ellen White, ele também não aceitou o manual da igreja. Foi votado que o presidente nomeie um comitê de 10 pessoas para atuar com o comitê da Conferência Geral no exame e consideração do manual da igreja. Esse comitê foi anunciado da seguinte forma: aí vem Willie White e todos esses homens aqui. Então perceba que Willie White estava ali entre eles. E ele se opõe contra o manual, assim como o pai dele e a própria mãe se opõem também contra um credo. E vocês vão ver que o próprio manual ele se torna um credo. O comitê designado para considerar a questão do manual da igreja fez o seguinte relatório. Olha que interessante agora. Aqui foi a conclusão deles, desse comitê da Conferência Geral com relação à proposta de ter um manual na igreja.
E eles chegaram a essa conclusão. A opinião o quê? Unânime. Não havia ali desacordo entre eles. Do comitê nomeado para considerar a questão do manual da igreja é que não seria aconselhável ter um. Agora a gente vai começar a ler eles explicando o porquê. As explicações são tremendas. Vale lembrar, irmãos, vale lembrar isso aqui, vale lembrar mesmo, que ainda nesse período, o Espírito de Profecia considerava a Conferência Geral como a voz de Deus. A Conferência Geral vem começar a se desviar depois de Minneapolis. A partir de Minneapolis, o problema começa. E aí chega ali por volta de 1895, 96 por ali, Ellen White começa a dizer que ela já não considerava mais a Conferência Geral como a voz de Deus. Em 1901, há uma reorganização da Conferência Geral, e ela disse que a partir de então, ela passou a confiar novamente na Conferência Geral, porque aí houve mudanças, teve até mudança de presidente, muita coisa. Porém, depois que ela morre, ela já profetizou, e vamos ler o que ela disse que iria acontecer, as coisas mudam de novo. Mas eles deixaram bem claro, opinião unânime, não é aconselhável ter um manual da igreja. Veja o que ele diz. Agora veja, palavras de homens que sabiam que era sofrer. Homens que de fato ali tinham uma profeta corrigindo eles quando realmente eles tomavam um rumo errado. Principalmente quando era uma coisa grande, uma coisa de conferência, como aconteceu com Minneapolis, com Indiana, em outros momentos. A questão das apostasias alfa e ômega. A ômega é o que vem depois que a gente vai, que é parte do próximo estudo. Mas você vê que quando a coisa era perigosa, que eles estavam tomando decisões, um rumo errado, então ela entrava com repreensões, com a revelação de Deus. Sobre isso aqui, nunca houve nenhuma repreensão sobre essa decisão que eles tomaram. Assim como não houve com relação ao credo, quando eles tomaram a decisão bem no início da organização da igreja de não ter nenhuma espécie de credo. E às vezes eu fico me perguntando, claro, né, a gente está na ignorância aprendendo essas coisas agora. E agora, o que vai ser, qual é a posição que vamos tomar com essas informações? Será que vamos preferir nos opor a quem teve uma experiência mais genuína, mais próxima de Deus junto com o profeta, que podem ter errados em alguns pontos, e erraram, mas foram corrigidos, porque, como eu disse, tinha a profeta ali com eles. Hoje nós temos o que a profeta escreveu, mas os homens querem ditar como ela, que aquilo que ela estava escrevendo, o que ela estava querendo dizer. A maioria das coisas dizem que é só para o tempo dela, não se aplica mais para a gente. É uma coisa até estranha isso. Então diz assim, ó, consideramos desnecessário, né, ter um manual da igreja, pois já superamos as maiores dificuldades relacionadas à organização da igreja sem um manual. E existe, olha que interessante, ó, e existe perfeito o quê? Harmonia entre nós sobre esse assunto. Eles eram bem unidos contra isso, e nós deveríamos ser unidos a eles. É com esse povo, nós vamos ver no próximo estudo, não perca, irmãos, o próximo estudo, é só texto do Espírito de Profecia, e vai abordar muito sobre essas coisas. E nós vamos ver no próximo estudo que ela disse que ela vai falar sobre o posicionamento, muitas coisas sobre os pioneiros. E o perigo de se opor sobre aquilo que ela, junto com eles, ali decidiram. E que ficou ali como, então, os fundamentos, os pilares da fé adventista. E que hoje, muitos deles foram derrubados, desconsiderados totalmente, descartados. E a gente deveria refletir melhor quando a gente tem acesso a esse tipo de informação. Agora estamos voltando lá para o passado, estudando o passado, coisa que estávamos na ignorância, e agora não somos mais ignorantes. Então havia uma perfeita harmonia entre eles sobre esse assunto. E aí continua dizendo aqui, ó, para muitos, isso pareceria um passo em direção à formação de um credo, e é mesmo, ou disciplina que não seja a Bíblia. Algo a que sempre, olha,
sempre nos opusemos como denominação. Foi ao tomar medidas semelhantes, olha o que eles vão dizer agora, medidas semelhantes que outras denominações cristãs começaram a perder sua simplicidade e se tornaram formais e espiritualmente sem vida. O que nós vemos hoje, irmãos, por quê? Olha aqui eles dizendo, nós não queremos isso. Não, 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 não. Nós já sabemos aonde isso vai levar. Nós estamos vendo a diferença dessa época deles para hoje. Nós olhamos para as outras igrejas nessa época aqui, e a gente vê a degradação espiritual deles e moral, e a gente não quer isso para a gente. Hoje, nós olhamos para imitar, para trazer o que eles fazem para dentro do nosso igreja, porque a gente se desvirtuou daquilo que realmente eram os fundamentos da fé adventista, da identidade verdadeira, genuína, daquilo que esses homens, de fato, junto com a profeta, guiados por Deus, eles estabeleceram para o povo. O comitê continua dizendo, olha que eles vão dizer aqui, ó, esse trechinho aqui, ó, por que deveríamos imitá-las? Imitar quem? As outras igrejas. E o que acontece hoje? O comitê sente, em suma, que nossa tendência deve ser na direção de uma norma de estreita conformidade com o quê? Com a Bíblia. Em vez de elaborar e definir cada ponto da administração e das ordenanças da igreja. Por mais que na sua mente, porque a gente está com a mentalidade de hoje, do que a gente vê como organização hoje. A gente esquece que existiu uma outra organização, e a gente vai ver no próximo estudo Ellen White dizendo que iria ser formada uma nova organização. E aí você tem que saber a qual organização você pertence. A deles, junto com a profeta, ou a uma nova organização. Às vezes nós nem sabemos aonde estamos pisando, nem sabemos com o que estamos nos envolvendo. Veja, por consenso, o relatório referente ao manual da igreja foi aceito. Não queremos manual da igreja. Foi também votado que se solicitasse ao presidente da Conferência Geral que escrevesse um artigo para a revista Review, explicando a ação da conferência sobre o assunto do manual. Aí a gente vai ler agora esse artigo. Aqui está na Review Herald, de 20 de novembro de 1883. Uma semana depois, aí o presidente da época escreve isso aqui. Pediram para ele explicar, ele fez parte daquele comitê que rejeitou o manual. A explicação que a gente vai ler agora é tremenda, e agora é a parte final do estudo, dessa parte de hoje. E aí vocês vão entender mais o porquê que não, mas tem tanta coisa boa no manual e tudo. Preste atenção em alguns detalhes bem importantes aqui. A recente Conferência Geral solicitou ao autor deste artigo que fizesse uma breve declaração, por meio da review, das medidas tomadas em relação ao manual da igreja proposto. Há 4 ou 5 anos, alguns de nossos irmãos têm manifestado o desejo de ter um manual de instruções para os jovens ministros e oficiais da igreja, entre outros. Pensou-se que isso levaria à uniformidade. Olha que interessante. A proposta de ter um manual era com boa intenção. E uma delas era de ter uniformidade, fortalecer a união entre eles. Só que você leu, junto comigo, no artigo anterior, que eles já eram unidos. Havia sempre uma ali, uma ovelha desgarrada aqui, outra ali. Levando em consideração que nessa época a igreja era bem mais conservadora, os cultos eram mais conservadores, eram mais reverentes, mais sacros, as músicas, o vestuário, a modéstia, a aparência deles. Levando em consideração tudo isso, o que assombraria eles hoje, se eles fossem ressuscitados, só para ver como estão os adventistas hoje. Embora houvesse pecado entre eles, houvesse defeito aqui, outro ali, mas no geral, era o completo oposto do que é hoje. E aí, veja, havia uma união.
E aí pensou-se que o manual poderia fortalecer mais isso aí. Aí diz assim, pensou-se que isso levaria a uniformidade em todas as partes do campo, proporcionaria meios de instrução àqueles que eram inexperientes, além de ser muito conveniente em muitos aspectos. Embora medidas tenham sido tomadas há vários anos para preparar um manual, ele ficou inacabado por algum tempo. Deixa eu ver se eu passei mais de um. Não. Na recente conferência, foi nomeado um comitê de 3 irmãos importantes para considerar todo o assunto e apresentar um relatório. Eles o fizeram e unanimemente recomendaram à conferência que não era aconselhável ter um manual da igreja. A Bíblia contém nosso credo e disciplina. Ela capacita completamente o homem de Deus para todas as boas obras. O que ela não revelou em relação à organização e administração da igreja, aos deveres dos oficiais e ministros e assuntos afins, não deve ser estritamente definido e incluído em nossas especificações minuciosas, para fins de uniformidade, mas sim deixado para o julgamento individual, sob a orientação do Espírito Santo. Veja o que ele vai explicar sobre isso. Se fosse melhor ter um livro de instruções desse tipo, o Espírito Santo, sem dúvida, teria sido mais detalhado e deixado registrado com o selo da inspiração. Então, ele está dizendo aqui que se de fato tivesse de existir um livro dessa natureza, essa obra, um manual, um credo, o próprio Espírito Santo teria revelado tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. E não existe isso. O homem, continua o texto, não pode, olha que eu acho muito interessante, irmãos, porque isso era um líder, presidente da época, falando uma coisa dessa. Veja que a igreja, quando tinha a profetisa ali com eles, junto com eles, era assim, quando começava a se desviar, então Deus intervia. Por isso ainda se havia, de modo geral, embora vez aqui ou vez ali tentasse algumas ovelhas desgarradas causar problemas sérios, mas é muito assim, é muito interessante e admirador ver um líder nesse cargo aqui, nesse status dele, falar isso aqui, ó. O homem não pode complementar com segurança esse assunto com seu julgamento fraco. Todas as tentativas de fazer isso no passado foram lamentáveis fracassos. A variação das circunstâncias exige procedimentos variados. Por isso que uma coisa que um credo, um manual fica engessado. E aí vem situações que não está ali para enfrentar. E agora? E aí o ser humano ele começa a ficar dependente daquilo ali, mas ele não encontra ali a solução para aquilo ali. Mas está na Bíblia, está no espírito de profecia. Mas como tudo agora é só o que está ali naquele manual, naquele credo, temos que fazer exatamente como está aqui, os homens. Ele vai falar isso, sobre essa dependência. E aí então, muita coisa é deixada para acontecer e para passar como se a gente fechasse os olhos para muita coisa. Por quê? Porque esse tipo de documento ele é limitado. Veja, Deus exige que estudemos os princípios importantes que ele revela em sua palavra, mas as minúcias na execução desses princípios ele deixa para o julgamento individual, liberdade de consciência, né? Prometendo sabedoria celestial em questões de necessidade. Veja, um líder que não tinha a pretensão de controlar a membresia, de controlar a consciência, ele respeitava e trabalhava com a liberdade, embora houvesse união entre eles ali, houvesse disciplina, ordem, tudo somente com a Bíblia. Seus ministros são constantemente colocados em situações que devem sentir seu desamparo e sua necessidade de buscar a luz de Deus. Em vez de recorrer, isso aqui é importante,
em vez de recorrer a um manual da igreja para obter instruções específicas dadas por outros homens não inspirados. E aqui é um dos maiores problemas. Um documento feito sem inspiração e sem o aval da inspiração. Porque se tivesse sido elaborado com o aval, com a aprovação do Espírito de profecia, Deus dizendo ali, né, isso, esse é o caminho, façam isso, aí era outra coisa. Mas não tem. Então é uma coisa que não é inspirada. E aí, quando se submete àquilo ali, que não é inspirado, está se submetendo ao quê? Ao homem. Pense nisso. Está se submetendo à sabedoria do homem. E ainda por cima, sabendo que a igreja não quis isso, porque sabia aonde isso ia levar. Nos próximos slides vocês vão ver aonde ele vai dizer o que é que o credo ou o manual, que vai dar no mesmo, vai levar. Instruções específicas e minuciosas tendem à fraqueza, não à força. Ou seja, o homem ditando como é que cada um tem que fazer exatamente, e não deixando que Deus oriente. E ali eles unidos com a ajuda do profeta, ali pedindo a Deus a orientação, indo até a palavra e recebendo a iluminação inspirada. E aqui diz assim, ó, essas instruções específicas e minuciosas, elaboradas pela mente humana, levam à dependência e não à autonomia. E aí o homem fica dependente do homem e da sabedoria e capacidade do homem e não de Deus. E aí ele diz assim, ó, veja como é a honestidade. É melhor cometer alguns erros e aprender lições proveitosas com isso do que ter nosso caminho traçado por outros, limitando nosso campo de raciocínio e consideração. Porque aí você já tem tudo ali mastigado por homens. E aí, quem fizer diferente disso aqui, acabou. Mas e se realmente estiver inspirado na palavra de Deus e no Espírito de profecia, que é diferente disso aqui? Não, mas temos que nos submeter ao que o homem disse. Isso é inversão de valores. É adorar a criatura ao invés do Criador. É, como Jesus Cristo falou, se submeter, obedecer mandamentos de homens e leis de homens, e não a lei e os mandamentos de Deus, apenas. E aí continua dizendo, embora os irmãos que favoreceram um manual sempre tenham argumentado que tal obra não deveria ser algo como um credo ou uma disciplina, e isso até hoje, só que é da boca para fora. Veja o que ele vai dizer aqui, ó. Nem ter autoridade para resolver pontos controversos, ou seja, quem deu a sugestão de elaborar um manual tinha esse argumento, não, mas não vai ser usado como credo, não vai ser assim usado para disciplinar as pessoas, é só um livro para orientações. Mas veja o que ele vai dizer. Mas que deveria ser considerado apenas como um livro contendo dicas para ajudar aqueles com pouca experiência. Deve ser evidente que tal obra. Agora, isso aqui é muito interessante. E é importante, e isso vale para hoje. Veja, tal obra, publicada sob o patrocínio da Conferência Geral, teria imediatamente muito peso de autoridade e seria consultada pela maioria de nossos ministros mais jovens. Esse é o problema, e por isso que eles não aceitaram. Porque eles sabiam, se a gente votar a favor, a gente sabe como Satanás trabalha para corromper homens com muito poder, em status, em hierarquia, para levá-los a usar esse tipo de ferramenta para então ter autoritarismo sobre a mente e a fé e a religião da membresia. E por isso eles disseram, não, se a gente der o aval, se a Conferência Geral patrocinar isso aqui, então esse documento sempre vai ser visto como algo sagrado, algo ao qual devemos nos submeter. E é assim, veja,
gradualmente, olha o que ele diz aqui, moldaria e transformaria toda a igreja. Percebe porque eles não queriam se envolver com isso? E isso acontece, e aconteceu, e está acontecendo, moldaria e transformaria toda a igreja. E aqueles, agora isso aqui é muito interessante, e aqueles que não seguissem, não o seguissem, seriam considerados o quê? Dissidentes dos princípios estabelecidos da ordem da igreja. E aí ele diz assim, ó, e de fato, esse não é o objetivo do manual? E qual seria a utilidade de um manual se não fosse para alcançar esse resultado? Mas será que esse resultado é benéfico? Caçar, punir homens e mulheres de acordo com a mente humana, a pobre mente humana, limitada, caída, ideias e leis e mandamentos tratados, considerados e aplicados como se fossem de Deus, como se fossem inspirados no mesmo nível que a autoridade de Deus, então cumpre-se aquilo que a Bíblia diz, adoram mais a criatura do que o Criador. Certa vez foi dito que alguns dos governadores que tinham um status, eles aceitaram, acreditaram em Cristo, mas não quiseram se posicionar do lado dele e segui-lo, com medo de serem expulsos. E aí, diz lá, que nesse caso, os homens preferem mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E assim é nesse caso. Estamos chegando no final. O movimento religioso no qual estamos engajados precisa enfrentar as mesmas influências que todas as reformas genuínas enfrentaram. Depois de atingir uma certa magnitude, olha só, olha essa informação. Depois de atingir uma certa magnitude, eles perceberam a necessidade de uniformidade. E para alcançá-la, tentaram preparar instruções para guiar os inexperientes. Essas instruções cresceram em número e o que mais? E autoridade. Até que, aceita por todos, se tornaram realmente autoritárias. Autoritarismo. Controle da consciência. O homem controlando. O mesmo espírito papal. O espírito do anticristo. Agora, é surpreendente você ver um homem na posição dele, que escreveu isso aqui. E aqui também era a opinião deles todos ali, porque ele ficou responsável de escrever o porquê que eles ali, incluindo o filho de Ellen White, Stephen Haskell também, o próprio Loughborough concordava com isso, era a opinião deles do porquê que não deveria existir esse tipo de documento, esse tipo de obra no meio adventista, porque chega uma hora que começa a usar a ferramenta, essa ferramenta como um cabresto, fazendo com que as pessoas enxerguem só assim, só o que eles querem. E esse é o problema. E Satanás trabalha pesado nisso, para então deixar membros com mais medo do homem do que temor de Deus. Parece não haver um ponto de parada lógico, ou seja, não sabe até onde isso vai. Uma vez iniciado esse caminho, até que esse resultado seja alcançado. Sua história está diante de nós. Não desejamos segui-la. Por isso, paramos sem um manual da igreja antes de começarmos. A conferência achou melhor não dar nem mesmo a aparência de tal coisa. Irmãos, documento oficial, original da igreja, está lá no Centro White, em inglês. Inclusive, eu tenho esse documento e o anterior, os originais, o escaneamento, né, dos originais. Se vocês quiserem em inglês, é só me pedir que eu tenho os documentos que eu peguei do Centro White. E assim era a unidade, a união entre eles.
no que diz respeito à questão do credo e do manual. Eles sabiam o perigo. E o porquê que nós vivemos como nós vivemos hoje, como um povo, como denominação, porque desconsideramos isso aqui. Tem tantas outras coisas, mas os primeiros passos foi nisso. Para isso começa bem intencionado, mas vai tomando uma proporção. E daqui a pouco os homens têm em suas mãos uma arma para então ameaçar quem pensa diferente, quem crê diferente daquilo que eles forjaram. Até agora, vamos finalizando aqui o texto, o artigo, né, sobre o manual. Até agora temos nos saído bem com nossa organização simples, sem um manual. A união prevalece em todo o corpo. As dificuldades que temos diante de nós, no que diz respeito à organização, são muito menores do que as que enfrentamos no passado. Preservamos a simplicidade e prosperamos com isso. Essa prosperidade, irmãos, eu não estava pensando em prosperidade material, números, em grandeza, ostentação, mas era prosperidade espiritual. É melhor deixar as coisas como estão. Aí faz pena ler esse final. É melhor deixar as coisas como estão. Esse finalzinho aqui dá uma dó quando a pessoa lê. Por esse e outros motivos, o manual da igreja foi rejeitado. E agora veja por que eu estou dizendo isso, porque dá uma dó de ler isso aqui. É provável que ele nunca mais seja apresentado. É provável que ele nunca mais seja apresentado. Infelizmente, a palavra do presidente da conferência e a vontade dos adventistas nesse tempo não foi respeitada. 27 de novembro de 1883 foi tudo isso feito. Quando foi que o primeiro manual da igreja surgiu? Esse é um livro que você encontra lá no Centro White. O autor é esse aqui, Roger Kuhn. Aqui o livro vai abordar esses temas: casamento, Ellen White e a Igreja Adventista. Quando foi oficialmente que o primeiro manual surgiu? A primeira edição do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi publicada quando? 1932. Você pode ir na enciclopédia de Ellen White, né, que tem a enciclopédia da CPB, vai ter essa informação sobre o Manual da Igreja. E um ano antes, foi ali, em 1931, foi então estabelecido o Nisto Cremus. Na época eram 27 fundamentos, crenças fundamentais. E em 1932, no Manual da Igreja, como está nesse livro, ali coloca o Nisto Cremus, os 27 crenças fundamentais, como algo oficial no qual os adventistas deviam crer. 17 anos depois que a profeta morre e que a maioria daqueles homens morreram, os quais se rejeitaram e se opuseram. Essa era a igreja que Deus idealizou. A igreja foi conduzida com Deus, com todos os problemas que teve, mas os problemas eram sempre combatidos. Quando de fato passos para a apostasia, para problemas muito graves, muito sérios que iriam afetar o povo, eram dados, Deus intervir. E com certeza esse não foi um passo dado contra a vontade de Deus, mas a favor da vontade de Deus. Nos textos que nós iremos ler do Espírito de Profecia, no próximo estudo, que é a segunda parte desse, vocês vão ver toda a confirmação e embasamento para tudo isso. Isso aqui, irmãos, era um tempo totalmente diferente. Quando as coisas, por mais, como eu estou dizendo, que houvesse problemas, por mais que houvesse um aqui ou outro ali querendo trazer contendas e problemas sérios, mas eles eram unânimes entre eles sobre boa parte das coisas.
principalmente porque tinham ali profeta ajudando eles, orientando eles, instruindo nos problemas, nos perigos. E esse aí é um dos grandes perigos que as igrejas protestantes estavam envolvidos. Lutero nunca concordou com o credo. Tem textos de Lutero falando contra credo. Roger Williams, Wycliffe, esses homens, os pioneiros, né, das reformas, os que começam a reforma, eles sempre se opuseram contra isso. Eles sabiam por quê. Mas aí então morre o líder do movimento, acontece aquilo que Paulo disse. Quando eu me for, eu sei que lobos devoradores entrarão no meio de vós. No próximo estudo, vocês vão ver Ellen White falando a mesma coisa. Grandes mudanças acontecerão. Ela vai explicar o que é que aconteceria. Uma profecia muito significativa. Ela vai falar contra o credo e ela vai mostrar qual é a nossa crença, porque aí aquilo que eu argumentei no começo, mas algum de vocês, ou muitos de vocês vão dizer, irmãos, então quer dizer, vai ficar tudo ao esmo, tudo assim aleatório, todo mundo vai crer no que quiser, do jeito que... Não. Deus estabeleceu as crenças, os pilares, os fundamentos da fé. Ele mesmo se propôs a fazer isso usando a profeta. E sobre as crenças, como a compreensão sobre vários assuntos, profecias e tantas outras coisas, vamos ler textos de Ellen White falando de qual período do movimento adventista nós deveríamos estudar a compreensão sobre vários assuntos. De qual período? Porque é uma coisa muito solta. Hoje você vê sobre um tema várias interpretações. Às vezes uma doutrina tem 10 interpretações, 15 diferentes. Ninguém sabe mais qual é a verdade absoluta sobre tal coisa. E Deus tem. E aí é uma confusão. Um pensa que vai para um lado, daqui a pouco vem outro e diz outro. Não, não é por aqui não. E ninguém sabe mais. Por quê? Porque a gente se dispersou. A gente se afastou do adventismo original, da identidade adventista original, de uma forma tão intensa que hoje mal se vê os livros das coisas que eles escreveram naquele tempo ali. Lá nos Estados Unidos tem muito língua original, né? Mas para a nossa língua até começou a se trazer mais materiais deles, e aí foi parando. Por algumas razões. Nós sabemos. Existem muitos que não querem que vocês saibam dessas coisas. E eu imagino que quando esse conteúdo, esse material, chegar ao conhecimento de alguns desses, eu sei que vou ter complicações. Mas peço a Deus que me ajude. Porque não é fácil a gente se deparar com isso. Eu não estou aqui, irmãos, fazendo uma crítica, dizendo para as pessoas saírem da igreja, para deixarem. Não. Dizendo que não é a igreja de Deus, não é isso. Esse movimento foi Deus quem ergueu, quem suscitou. Mas ele deixou ali todas as orientações, todas as diretrizes, os fundamentos. Nós temos que saber quais são. E aí temos que voltar. Tem uma frase que diz assim, vou parafrasear, não lembro exatamente como, mas aqueles que não conhecem o passado estão fadados a cometerem erros que foram cometidos. Então esse tipo de erro, eles não quiseram se envolver. Com esse problema que pra gente hoje, de tão acostumado que estamos, não parece problema, pelo contrário, muitos de nós ainda vai ver esses documentos, essas obras como algo importante, porque tem coisas boas ali, tem. Mas o que é pior? O que é pior? O que é mais interessante, coisas que são realmente boas não são aplicadas como deveriam. Quando homens em posições de uma hierarquia, em posições altas, cometem sérios e graves pecados, aí o manual não serve.
Quando pessoas que são servos de Deus, que estão trazendo reformas, estão trazendo princípios, verdades, e buscando alertar e ensinar e instruir a igreja, é suscitado por Deus entre o povo de Deus, aí então o manual é aplicado contra essas pessoas. Aí é uma inversão de valores. E no fim das contas, mandamentos de homens, leis de homens. Então, próximo estudo, iremos falar mais sobre esse assunto. E por mais, irmãos, que pareça assim muito polêmico, mas veja, não foi sem base. Eu li para vocês escritos de homens como Tiago White, Conferência Geral, que, como eu falei, naquela época, naquele ano específico, era a voz de Deus. Né? Ainda eram usados por Deus. O profeta estava ali com eles. E aí a gente simplesmente desconsiderar totalmente isso. Agora que a gente está tendo conhecimento, e a gente vê tantos problemas hoje, principalmente por conta de autoritarismo, né? A gente fecha os olhos, acha que é normal, que é assim mesmo. A gente prefere simplesmente ficar neutro. A Ellen White disse que a neutralidade em tempo de perigo entre o povo de Deus é uma das piores covardias que é feita contra Deus e contra a verdade. Que Deus nos ajude. Deus realmente nos ajude, nos dê coragem, nos dê força para nos posicionarmos ao lado dele e da verdade. E deixar que o Espírito dele nos dê a coragem, com o Espírito dele, com o Espírito de Cristo, com amor, mas com justiça. Para então, pelo menos, apresentarmos essas coisas. É assim como eu estou fazendo. O que vocês vão fazer com isso aqui é entre vocês e Deus. Eu não sou eu quem tenho que determinar, e nem devo. Mas deixar que homens determinem por você, aí é uma escolha sua com Deus. Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Esse estudo vai ficar gravado, vai para o YouTube. E se você quiser compartilhar com mais alguém, acredito que sábado ou domingo ele vai estar no YouTube. Esse PowerPoint e o livro também, né? O livro que eu mostrei no começo, esse livro aqui, aonde está esse material que eu li aqui no estudo, é só um resumo, aqui tem bem mais. A igreja de Loughborough, se você tiver interesse, entre em contato conosco para então adquirir esse livro. E esse PowerPoint, se você também tiver interesse, entre em contato comigo que eu passo para você também. E o livro lá que eu falei do Colin Standish, dos irmãos Standish, eles pensavam exatamente assim. Se você conhece, se você gosta dos livros deles, quem publica os livros deles é o IAG. Tem esse livro, e aí se você quiser ele em português, eu tenho um PDF dele, e eu passo para você também. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agora para a gente encerrar. A bênção de Deus. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor. Oramos, meu Deus, pela tua misericórdia e graça, pedindo que o Senhor nos ajude quando a gente se depara com esse tipo de situação, com esse tipo de informação. Isso não é fácil para a gente, principalmente para muitos que têm anos de igreja, às vezes cargos, estão bem envolvidos, mas são sinceros e honestos com o Senhor. E sabem quanto é difícil de compartilhar isso com os outros. E o quanto de oposição esse tipo de informação pode trazer. Infelizmente. O que é mais triste é que a gente vê que isso veio do teu povo. Isso não é um material de opinião de homens que não faziam parte da igreja, que saíram da igreja, mas era documento original, oficial, com homens que de fato eram homens consagrados, que de fato lutaram
para manter essa igreja junto com o Senhor e com a profeta do Senhor no tempo. E nós simplesmente aprendermos essas coisas e fazer pouco caso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude com relação a tudo isso. E que o Senhor nos ajude, meu Deus, a ter o teu Espírito para lidar com as pessoas com paciência, com calma, com sabedoria, mas também para nos posicionarmos, para tomarmos decisões. Mesmo que os outros não aceitem, mas o que eu vou fazer com isso? Vou continuar bebendo de fontes que eu sei que são duvidosas, que são contrárias à tua vontade, ao posicionamento de um povo que o Senhor levantou, que se mantiveram firmes ali enquanto havia um profeta, ou então, simplesmente, prefiro ficar com aqueles que se posicionam contra tudo isso. Que o teu Santo Espírito continue trabalhando intensamente e poderosamente em nossas vidas. O fim está muito próximo. Decisões cada vez mais sérias têm que ser tomadas. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos instrua. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando esse restante de noite. Teu Santo Espírito nos guiando o restante da semana. Nos preparando para as horas do sábado. E que o Senhor nos ajude a refletir sobre tudo isso. Esse restante de dias. Esses dias que virão. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade. Obrigado por trazer à tona essas verdades. Não somos dignos. Infelizmente, muitas vezes fazemos um mau uso ou pouco caso dessas coisas. Mas que não seja o nosso caso. Que o Senhor nos ajude. E nos dê sabedoria para lidar com tudo isso. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e se cumpra conforme a tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo.